Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje para a nossa 10ª aula, né? Hoje é dia 3/7 e nós vamos começar com língua portuguesa, ok? A nossa apostila, né, do terceiro kit da Secretaria da Educação já terminou. Pelo menos a nossa parte, né? A parte de educação física e de artes, os professores estão terminando. Então, nós vamos fazer esta folhinha que eu mandei para vocês. Esta folhinha é a folhinha que diz atividade de paragrafação e pontuação. No primeiro quadradinho diz o seguinte: observe o exemplo de paragrafação e pontuação abaixo. Observe bem. Então, olha aqui. É esta atividade aqui. Ok? Um exemplo. Eu vou ler o exemplo e já vou explicar o exemplo para que vocês façam as outras. Ok? Então, vamos lá. A letrinha A, ela tem 7 parágrafos. Do ladinho da letrinha A, está dizendo que tem 7 parágrafos. E daí tem o textinho embaixo. Esse é o exemplo, já está pronto. Está escrito o seguinte: sem emprego. A professora pergunta para o Zezinho: o que o seu pai faz? Meu pai está desempregado. E o que ele faz quando tem trabalho? Caça elefantes na Amazônia. Mas no Brasil não existem elefantes. É por isso que ele está desempregado, professora. É um textinho, né? Com humor, tá? Piadinha. Então, a parte de cima tá tudo sem pontuação. Agora, a parte de baixo é a mesma historinha, já com pontuação. Então, vocês precisam observar bem. Olha aí como é que ficou depois com a pontuação. A professora pergunta para o Zezinho 2 pontos. Nós damos uma paradinha. Travessão, porque o Zezinho está respondendo. Quer dizer, a professora está perguntando. O que o seu pai faz? Olha o ponto de interrogação aí. Meu pai está desempregado. Ponto final. Parágrafo na outra linha. E o que ele faz quando tem trabalho? Travessão. Caça elefantes na Amazônia. Ponto final. Parágrafo na outra linha. Mas no Brasil não existem elefantes. Ponto de exclamação. Parágrafo. É por isso que ele está desempregado, professora. Ok? Então tá aí, né? Olha, vocês vão ver aí, este é o exemplo. Daí nós vamos para a letrinha B. Olha aqui a letrinha B. A letrinha B está dizendo que tem 4 parágrafos, tá certo? Como que chama? Qual é o título? O título é Vendedor Insistente. Um vendedor ambulante chama a dona de casa até o portão e oferece: minha senhora, eu tenho aqui linhas, agulhas, alfinete, presilhas, zíperes, pentes, escovas, grampos. Não preciso de nada disso já tenho tudo. Mas o vendedor não aceita desculpas, então que tal a senhora comprar este livro de orações para agradecer a Deus por não faltar nada para a senhora? É outro textinho com humor aqui, uma piadinha. Vocês repararam que eu li tudo direto? Por quê? Porque não tem pontuação nenhuma. Então, vocês vão colocar a pontuação, vocês vão reescrever esse textinho, colocando as pontuações adequadas. Aonde vocês vão fazer isso? Aqui, ó, na letra B, ok? C, 5 parágrafos. Olha, C,
5 parágrafos. Carta Maluca é o título. O enfermeiro perguntou para o louco: o que o senhor está escrevendo? Estou escrevendo uma carta para minha namorada. Como? Você não sabe escrever? Não faz mal, ela não sabe ler. Outra piadinha aqui, tá certo? Vocês vão reescrever aqui embaixo. D. D, a letrinha D também tem 5 parágrafos. Então diz o seguinte: a mãe pergunta quem pegou uma maçã que estava na fruteira. Fui eu, mamãe. Dei a maçã a um pobre menino que estava com fome. Nossa, filho, você tem um coração de ouro. E quem era esse menino? Eu, mamãe. Né? Então é tudo piadinha, mas que todos têm pontuação. Eu li sem pontuação nenhuma, porque aqui está sem pontuação nenhuma. Mas vocês vão passar aqui para esses espaçozinhos, tudo com pontuação. Outra coisa, preste atenção. Aonde está escrito B, está escrito título. Então nessa linha vai o nome da historinha, tá? Vocês tem que prestar atenção também, porque aqui está dizendo na letra B que tem só 4 parágrafos. Então, vocês vão ter que organizar o texto aqui, mostrando quais são os 4 parágrafos. Mas, professora, tem mais uma parte que está com letra maiúscula, não sei o que fazer. Não, são 4 parágrafos. Vocês vão ter que quebrar a cabecinha aí, né? E entender esse desafio de pontuação e paragrafação. Na letra C está dizendo que são só 5 parágrafos. Então, não pode ter mais do que 5. Na letra B não pode ter mais do que 4. Na letra C não pode ter mais do que 5. E na letra D também não pode ter mais do que 5. Então, essa atividade é isso. Tá certo? Outra atividade de português, que é esta daqui. Olha só. Pronomes. Nós vamos recordar os pronomes, né? Olha aqui. Reconhecendo pronomes. Observe a cena e leia os balões de fala. Aí as crianças estão falando, cada uma fala uma coisa. Eles, eu, tu, este, nós, ele, ela, tá? E daí tem as perguntinhas A, B e C. Vocês vão respondê-las na própria folhinha. Na letra C aqui tá dizendo assim, ó, separe os pronomes pessoais da cena deste quadro. Então, vocês vão ver os pronomes da cena e vão falar quais são os pronomes pessoais que estão no singular e quais são os pronomes pessoais que estão no plural, ok? A outra parte, que é essa daqui, está dizendo assim, ó, identificando pronomes. Leia esta quadrinha popular e responda. Quando estou longe de você, meu pensamento não tem fim. Dá vontade de gritar, meu amor, volta pra mim. Olha que romântico. Quadrinha popular, tá certo? Então, vocês vão responder as perguntinhas sobre essa quadrinha. Tem a perguntinha 1, a perguntinha 2, 3, 4, 5 e 6. Então, essa é facinho, é isso que vocês vão fazer. E agora, por último, vocês vão fazer o livro de matemática. As páginas 138 e a página 139. Só essas duas, 138 e 139, tá certo? Que vai trabalhar a leitura de fração. Essa atividade deste livro, tá? Ela apresenta situações que permitem o trabalho com fração. Com o significado de parte do todo. O que é parte do todo? O inteiro, tá certo? O inteiro. Deixa eu pegar, ó, vou pegar essa folha aqui. Ó, isso é um inteiro, tá certo? Se eu dividi-la em duas partes, ó,
Tá dando para ver aqui a divisão? Se eu dividir em duas partes, vai ficar a metade de cada um. Tracinho, o 2, que é meio deste lado e meio deste lado. Se eu dividir ela em 4, vamos ver se dá para ver a marca. Olha, tá vendo? Agora eu tenho 4 pedaços do inteiro. Então, é 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Um pedaço de 4 partes. Um pedaço de 4 partes. Um pedaço de 4 partes. Um pedaço de 4 partes do inteiro. Tá bom? É só um exemplozinho, mas depois tem mais explicação sobre isso no próximo vídeo que estará aqui junto, tá certo? Então, ó, significado de parte do todo, que quer dizer inteiro. Exploram a representação de quantidade por meio da fração. E essas frações, elas têm o numerador e o denominador, assim como a leitura de fração. O principal significado a ser trabalhado é a representação das partes em que o todo é dividido. São iguais e a fração representa uma única quantidade, um único número, ok? Então, crianças, vocês vão fazer fração nessas páginas que eu falei, 138 e 139, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos com uma apresentação no PowerPoint, certo? Beijocas, porque depois eu não volto mais hoje, tá certo? Eu vou me despedir por lá mesmo, ok? Então, vamos para o exemplo. Olá, crianças! Eu vou apresentar para vocês, olha aí. Esta é a capa da nossa lição de hoje, fração. Temos aqui algumas frações nessa imagem e nessa também. Numerador, denominador. Prestem muita atenção. O 1 é o numerador e é aquele que numera, quantifica, tá certo? O número 2 é o denominador, é aquele que dá nome, denomina as partes divididas. Agora eu vou colocar para vocês mais uma explicação do numerador. Olha aí, o número que fica em cima é chamado numerador e indica quantas partes tomamos do todo. Esse todo quer dizer o inteiro, a parte inteirinha, sem divisão, tá certo? Então, o numerador, ele indica quantas partes tomamos do todo, do inteiro. O número que fica embaixo do traço é o denominador, indica quantas partes o todo, que quer dizer o inteiro, foi dividido. Vamos ver alguns exemplos? Exemplos. Vamos lá. Esse é o inteiro. 1, 2. O numerador tomou
duas partes do inteiro. Então, em cima vai o 2. Olha o N de numerador balançando. Ah lá. Agora, quantas partes esse inteiro foi dividida? Ela foi dividida em 3. Olha aí o 3. O D de denominador, olha só o que vai acontecer com ele. Denominador. Então, o 3 é denominador, ok? Vamos para outro exemplo. O inteiro que está em vermelho vai ser tomado pelo numerador. Então, preste atenção. 1, 2, 3. Ele está dividido em 4 partes, mas foi tomada pelo numerador 3 partes. Então, olha quem vai aparecer ali na parte de cima. O numerador 3. Olha o numerador balançando. Girando, né? Agora, olha o denominador surgindo. 4. E a letra D de denominador girando. Ok? Vamos para o terceiro exemplo. Olha o inteiro. O inteiro é o amarelo. Então, ele vai ser tomado pelo numerador, que vai ser uma partinha que vai ser tomada. Ah lá, tomou. Essa partinha tomada é o numerador, que é o número 1. Olha o numerador. Tá vendo? Então, o número 1 é o numerador. E o 2 são quantas partes foram divididas. Foram divididas em 2 partes, que é o denominador. Entenderam, crianças? É só um exemplo para vocês fazerem os exercícios que serão passados no livro. Beijos e fiquem com Deus. Até mais!